Muito obrigado, irmão Eduardo, por nos ajudar a entender a importância de se persistir nas orações e por nos encorajar a sempre fazer isso quando precisamos de ajuda. Agora nós teremos a parte de joias espirituais e convidamos o irmão Ed Carlos Silva. Para nós darmos início às joias espirituais, vamos ler Juízes, capítulo 20, versículo 16. Juízes, capítulo 20, versículo 16. Irmã Aline Arcoverde, por favor. Nesse exército havia 700 dos melhores soldados, todos eles canhotos. Cada um deles conseguia, com uma funda, atirar uma pedra num fio de cabelo sem errar. Obrigado, irmã Aline. Temos uma pergunta. Como as fundas eram usadas nas guerras dos tempos bíblicos? Irmão Vinícius, por favor. Então, essa arma era feita de uma pequena bolsa de couro, de tecido, com 2 tiras ou cordas presas nela. E aí o atirador colocava nessa bolsa uma pedrinha lisa, redonda, mais ou menos do tamanho de uma laranja. Ele girava essa funda acima da cabeça e soltava uma das tiras. Então, a pedra era lançada com grande força e grande precisão. É interessante que guerreiros habilidosos conseguiam lançar pedras como essa da funda numa velocidade de 160 a 240 km por hora. Então, realmente era uma arma muito mortal, Obrigado, Vinícius, pelo seu comentário. Agora, temos outra pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Irmão Leandro, por favor, Valadares. Então, no 20:20 em diante, nós vemos que Jeová permitiu que os israelitas sofressem 2 derrotas, ao que tudo indica, porque naquele momento eles não confiaram plenamente em Jeová, porque eles agiram mais por vingança do que pelo interesse de limpar o nome de Deus. Então isso nos ensina que para sermos bem-sucedidos em qualquer situação difícil, nós precisamos ter plena confiança em Jeová e ser motivados pelo amor à sua soberania. Obrigado, Leandro. Irmã Anne, por favor. Em Juízes 20:13, quando as tribos de Israel, pediram para que os homens de Benjamim entregassem aqueles homens imprestáveis, eles se recusaram a escutar, Então, eles estavam protegendo aqueles que haviam cometido um pecado grave. E mais tarde, eles também foram castigados junto, por causa daquele erro. Então, a lição é que a gente deve proteger a pureza da congregação. A gente nunca deve encobrir ou proteger pecadores, porque isso causaria um grande mal para o pecador, como também colocaria em dúvida nossa lealdade a Jeová e as suas normas justas. Irmão Lucas, por favor. Ali em Juízes 20:16, quando fala ali que os soldados do exército de Israel, eles eram canhotos, na realidade, se nós pesquisarmos a fundo, nós vamos ver que eles eram ambidestros. Então, o que eles faziam? Desde pequeno, eles amarravam a sua mão direita e treinavam ali lançar as pedras com a funda com a mão esquerda. Então, hoje, de certa forma, nós estamos com o nosso principal método de pregação, a nossa mão direita, por assim dizer, que é a pregação de casa em casa, suspensa. E nós estamos treinando, então, a nossa mão esquerda para dar um bom testemunho por telefone e por cartas. Assim, nós imitamos esse bom exemplo do exército israelita. Obrigado, Lucas. Irmã Glécia, por favor. E no capítulo 21, versículo 7, ele fala de alguns homens que fizeram um juramento. E esse texto traz a referência cruzada de Mateus 5:33, onde ali Jesus ele colocou o juramento e o voto na mesma categoria. Então, isso me lembra o quanto é importante sermos pessoas de palavra e confiáveis para agradar a Jeová. Obrigado. Irmã Carla Valadares. E do capítulo 20, versículo 3 ao 6, me ensina como o levita foi corajoso em relatar o pecado dos benjaminitas e agir de modo correto, porque ele não buscou justiça com as próprias mãos.
Assim, quando sofrermos uma injustiça ou vermos um pecado grave na congregação, também devemos imitá-lo por buscar a ajuda dos anciãos. Obrigado, Carla. Irmã Stephanie, por favor. Capítulo 21, versículo do 8 ao 10, lá mostra que talvez o fato de nenhum habitante de Jabes de Gileade não ter comparecido em Mispá mostrava que eles não davam importância ou até achassem natural o pecado dos benjaminitas. Então, a falta de atitude correta para com a pureza os fez, na verdade, perderem a vida. Esse mau exemplo nos exorta a continuarmos não só nos esforçando em não nos envolvermos com a imoralidade deste mundo, seja pela prática ou mesmo indiretamente, por amizades ou pelo que buscamos como entretenimento. Obrigado, Stephanie. Irmão Bruno, por favor. Eu aprendi uma lição aqui em Juízes 21 e 22, que fala daquele procedimento ali para completar o número das esposas. Os homens de Benjamim deveriam pegar as jovens que encontrassem, né, e tomar como esposa. E daí a família tinha que concordar com aquele arranjo. Então eu fiquei pensando como foi necessário submissão da parte da família da moça, porque talvez eles tivessem outros planos e agora tinham que seguir as orientações dos anciãos. Então eu aprendi que nem sempre as orientações que Jeová passa para nós são as mais cômodas para nós, mas com certeza vai resultar nos melhores resultados. Obrigado, Bruno. Irmão João, por favor. Delicole. Em Juízes capítulo 20, versículo 20 em diante, nós vimos ali essa derrota, 2 derrotas e a morte de 40 mil homens. Mas nós não devemos encarar aquelas mortes como em vão, porque foi exatamente a persistência das tribos que Jeová abençoou. Aqueles homens morreram na causa justa de limpar Israel em sentido moral. Aquela vindicação valeu o custo, agradou a Jeová. Na Bíblia nós temos um registro do número deles, mas por certo na memória de Jeová estão os nomes deles, e eles em breve serão ressuscitados. Obrigado, João. Irmã Carla, por favor. 20, versículo 13, fala ali que os benjaminitas se recusaram a escutar seus irmãos. Então, o que eu aprendi aqui, tudo que está na Bíblia é para a nossa instrução. O que eu aprendi desse versículo que é interessante, né? Que aquele que encobre a sua transgressão, recusa a escutar um conselho, ele só vai trazer tragédia contra si próprio. Obrigado, Carla. O Bruno, por favor. Eu aprendi uma lição em Juízes 20, 35, que Jeová só deixou que Benjamim fosse derrotado depois que eles confiaram plenamente em Jeová, buscaram a Jeová. Então, às vezes, nas nossas designações teocráticas, há designações que parecem bem fáceis, talvez que nós já fizemos várias e várias vezes, mas nunca podemos cair no erro de achar que, agora que eu já fiz muitas vezes, eu não preciso da ajuda de Jeová. Pelo contrário, mesmo nesses casos, quando a designação parece fácil, aí sim é hora de mostrar confiança em Jeová, continuar pedindo ajuda. Obrigado. Irmão Leandro, por favor. No 21, 25, nós vimos que cada um fazia o que era direito aos seus olhos, mas é interessante que quando alguém desconsiderava a lei e tomava suas próprias decisões no que diz respeito à conduta e adoração, o resultado era péssimo. Hoje em dia, os cristãos não estão sujeitos a centenas de leis com uma lista de coisas que devemos evitar, mas temos princípios ou as orientações de Deus. Então, o que é que nós temos que fazer? Treinar bem a nossa consciência, por levarmos em conta esses princípios, e assim faremos o que é certo aos olhos de Jeová. Queremos agradecer aos comentários de todos os irmãos.